angústia no coração que não passa, um vazio aqui dentro, um vazio na alma, uma dor aqui dentro, que não é em nenhum órgão, é uma ansiedade 24 por 48 horas, um medo, uma confusão na mente que dá vontade, às vezes, de bater a cabeça na parede para ver se aquilo para. Não é fácil. Eu sei, é uma luta muito difícil. Eu sei que se identificou com alguma coisa que eu falei no começo do vídeo. É difícil. Não é fácil vencer os pensamentos, não é fácil vencer aquilo que vem na sua mente sem que você esteja pensando em algo ou sem que você seja propensa àquilo. São pensamentos destrutivos, pensamentos negativos, pensamentos de morte e pensamentos que é o fim, que vai acabar tudo a qualquer momento, que você muitas vezes já tá ali no fundo do poço e não aguenta mais nada. No vídeo do canal eu falei sobre sair do fundo do poço, sobre como vencer e dar governo ao seu corpo através da sua mente, através dos seus pensamentos. E muita gente pode ter pensado, mas sair do fundo do poço só com isso parece que é tão fácil, mas não é tão simples assim. E realmente não é. Porque há estágios ali da depressão, ou da síndrome do pânico, ou da ansiedade, que já está no nível e num estado tão avançado que às vezes a pessoa já nem consegue mais sair de casa, já não consegue sair de um quarto escuro, já não consegue mais fazer coisas básicas da vida, como tomar um banho, lavar o cabelo, escovar os dentes ou simplesmente fazer uma comida. Alguns sintomas da depressão, da ansiedade, síndrome do pânico, muitas vezes está os três ali interligados. Quem tem depressão tem ansiedade e quem tem ansiedade, por muitas vezes, a síndrome do pânico. Eu vivi um período da minha vida exatamente como esse. Se você tentou psicólogo, remédio e mesmo assim não funcionou, nada mudou, você continua sem dormir, você continua triste e os pensamentos malignos continuam vindo na sua mente. Significa que isso não é físico. Espera aí que eu vou te contar o que é que causa esses pensamentos malignos. Esses pensamentos que por muitas vezes vocês pensam, calma, por que estão vindo esses pensamentos se não é um desejo meu? Por que está vindo um pensamento de suicídio se não é o que eu quero? Por que vem pensamento de morte se não é o que eu estou pensando, o que eu estou pesquisando, o que eu estou vendo e isso me causa pânico? Por que vem vários pensamentos na minha mente, sendo que isso não faz parte de mim, do meu caráter, da minha vida, do que eu vivi até hoje? O que está por trás disso são espíritos aprisionadores da mente. São espíritos imundos, espíritos malignos. A gente vai tratar desse vídeo como algo mais espiritual, porque se já tentou psicólogo, já tentou psiquiatra, já fez exames, não é nada físico, mas aquilo continua latente na sua vida. Aquilo te trava, os pensamentos te travam, te causam medo, te causam angústia, te paralisam, você já não consegue trabalhar, você não consegue dormir, você não consegue comer, você já não consegue fazer mais nada, e a única coisa que você pensa é, se está vindo esses pensamentos, eu vou morrer. Então é isso que é para minha vida. E eu vou te explicar na Bíblia o que está escrito e como eu combati esses maus pensamentos. O porquê que tratamos isso como sendo algo espiritual. Vou mostrar para vocês o que está escrito em 10 Coríntios 4:5, diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas,
destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Eu creio nisso e foi com a palavra que eu consegui me libertar dos maus pensamentos, dos pensamentos intrusivos, da depressão, da ansiedade, da insônia, da síndrome do pânico e tudo mais que vem com esses maus pensamentos e com essa fase que é tão escura, tão tenebrosa e que muitas vezes nos leva a achar que não tem mais jeito, que a nossa vida acabou, mas que não é bem assim, porque aqui está escrito que a nossa guerra não é contra a carne. Repito, remédios, psicólogos ajudam, mas se nada disso ajudou, a gente parte para o espiritual. Então, como que nós conseguimos combater esses pensamentos? Através da palavra, através de Jesus, através do que ele nos ensinou e através do que Deus deixou escrito na Bíblia. Porque em Jeremias 29:11 está escrito: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, como que a gente combate os maus pensamentos com a palavra? A gente combate da seguinte maneira, rebatendo a palavra do inimigo, os pensamentos, com a palavra de Deus que diz que ele tem pensamentos de bem e não de mal ao nosso respeito. Então, há ali uma dúvida muito grande. Os pensamentos estão ali o dia inteiro. O que a gente precisa começar a fazer? Usar a palavra, usar o que Deus diz para nós como cristãos. E se você ainda não conhece a Jesus, se você ainda não conhece a palavra, se você já lutou de toda maneira na sua vida para conseguir se livrar de tudo isso que acontece na sua vida e você não está entendendo o porquê, eu sugiro que você comece hoje mesmo, aos pés de Jesus, conhecer a palavra. Conhecer o amor de Cristo, o amor de Jesus, conhecer o seu escape, porque por muitas vezes Jesus foi o meu escape. Quando eu achava que já era o meu fim, que eu já não aguentava mais, que eu tinha vontade de bater a cabeça na parede, com tanta coisa que vinha na minha mente, com tanta desesperança, com tanta tristeza, tanta angústia, tanto peso que eu carregava, que eu ia para o joelho, eu me ajoelhava e eu clamava a Deus para que Ele tirasse aquilo de mim, porque eu já não estava mais suportando e parecia que eu não ia aguentar mais. Eu falava: Deus, eu não aguento mais, é o meu fim. Se o Senhor não vier em meu socorro, é o fim. E logo a seguir, nessa mesma palavra, está escrito isso: então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei, e buscar-me-ei e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Sempre há um escape. Deus é o escape, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso cuidador. Então, o que está escrito é verdade. E se você crê que isso pode mudar, porque se você já tentou de tudo, já foi em todos os lugares, já tentou tudo, nada resolveu, sugiro que você faça isso. Dobre os seus joelhos, clame a Deus, peça misericórdia da sua alma, pela sua vida, clame, entregue a Deus, fale com Ele tudo o que está sentindo, como se fosse um amigo seu ali do lado, um pai pronto para te ouvir sem julgamentos. Fale tudo e o escape vem, porque sempre que eu ia para o joelho, que eu orava, que eu clamava, que eu pedia, aquilo cessava, eu dormia tranquilamente. Não é fácil, não é um processo fácil, não é uma libertação fácil da mente, mas é o caminho. Porque o declarar, o orar, o pedir e rebater o mau pensamento com a palavra é o caminho.
Porque todas as vezes que eu achava que era o meu fim, e eu clamava, e eu orava, e eu pedia a Deus, ele me respondia. E eu achava que era o meu último dia, que eu não estava mais aguentando e que a qualquer momento eu ia fazer aquilo que ali na minha mente estava martelando, que era se mata, já não tem mais jeito, não adianta mais essa vida, toda aquela história que vocês estão passando, que vocês já sabem, que é uma novela que você fala, sai da minha mente que eu não aguento mais isso. Hoje eu falo num tom mais leve, num tom mais tranquilo, mas é muito pesado. É muito pesado carregar isso quando vem as crises, quando vem esses pensamentos, e você não sabe como lidar com eles, e isso te causa pânico e você acha que vai morrer. É horrível. Eu não desejo para ninguém que ninguém passe por isso. E eu vou ler para vocês uma coisa que é para vocês ficarem tranquilos, fiquem em paz, tomem essa palavra para si, anotem, procura na Bíblia e sempre leia ela. E saiba que não é o seu fim e que não é preciso fazer isso. Por quê? Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Quando você conhece a Deus, quando você conhece o amor e a grandiosidade do poder de Deus, você crê fielmente nessa palavra. Que antes de vir a tentação maior, antes de você achar que vai acontecer realmente aquilo que está sendo plantado na sua mente, antes disso ele te dá o escape. Porque é sempre como diz o ditado popular, Deus não dá uma cruz maior do que possamos carregar, é baseado nisso daqui. Não nos veio tentação sobre-humana que não pudéssemos resistir. Então, resista. Há uma outra passagem que diz: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Simples assim, não é? Não. Não. Sujeitai-vos a Deus, obedecer a Deus, estar com Deus, andar com Deus, ir nos passos de Jesus, ter um coração de Jesus, uma mente segundo Jesus, a paz de Cristo. Pode ser simples, mas para quem está nesse processo pode ser também um pouco mais complexo, digamos assim. Para que tudo isso seja possível, para que nós possamos combater o inimigo com a palavra, nós temos que ser como Jesus. Ele foi tentado muitos dias no deserto e ele combateu o inimigo com o quê? Com a palavra. E nós, para combatermos também o inimigo que tenta matar, roubar, destruir, vai ser através da palavra. Então, como que nós vamos vencer tudo isso através da palavra? São através de declarações que vocês fazem. São como exercícios. A gente vai ter que começar a trabalhar, a fazer exercícios. E eu sugiro que você comece isso hoje mesmo. Toda vez que vier um mau pensamento, imediatamente repreendam. Imediatamente você vai abrir a sua boca, assim como Jesus fez. Porque tudo ele rebatia, porque tudo ele tinha conhecimento da palavra. Então, toda vez que vier um mau pensamento, você vai fazer o seguinte: veio o pensamento de morte, não aceito. Está escrito, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e eu escolho a vida. Eu escolho viver. Se você estiver sozinha, se você estiver em casa, fale isso. Se você estiver na rua, se você estiver no trabalho, você vai falar isso internamente. Nem que você tenha que ficar o dia inteiro falando. Eu escolho a vida. Deus é comigo. Ele não me desampara. Quando vier o pensamento de desistir, que não tem mais jeito, não tem solução, declare para sua vida: Deus está ao meu lado, Ele me ama e Ele está comigo. Eu não desistirei. Eu escolho a vida. E assim você vai rebatendo. A partir do momento que você vai
entendendo mais da palavra de Cristo, das palavras de Jesus, do que ele fez, do que ele é, vai ficando muito mais fácil. Só que você tem que declarar. Nem que você fique duvidando daquilo. Será? Mas será? Mas será? A dúvida também traz o medo, a dúvida também traz a angústia. Mas por mais que você não veja uma luz no fim do túnel, ou se você não veja uma luz em cima da tampa do poço que você está, continue declarando, continue fazendo esses exercícios, continue procurando na palavra promessas para a sua vida. Muita gente só conhece o Salmo 91 e o 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No momento do medo, da angústia, das necessidades básicas, lembre disso, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E declare, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Até que aquilo se torne uma verdade na sua vida. E não as mentiras que o inimigo está plantando na sua cabeça. Ao contrário, escolha a mão poderosa do Senhor para a sua vida. E Ele vai te dar o escape. Ele vai te dar o alívio que você precisa. Porque às vezes a gente fica com tanto medo, tão travada, tão precipitada ali nas coisas que e se acontecer, e se for isso, e é uma angústia tão grande que os dias vão passando, você vai perdendo a sua vida, você não come, você não dorme, você não trabalha, você não vive a sua vida sempre à espera do amanhã, e chega o amanhã e não aconteceu nada. Só que mais um dia você está em angústia, você está em sofrimento, mas e o amanhã, e o amanhã, e o amanhã? Esquece. Esquece o amanhã. Foca no hoje. Descansa a sua cabeça no colo de Jesus. Faça esse exercício. Jesus, eu quero me deitar no teu colo como uma filha, um filho. Jesus, eu quero estar nos teus pés como uma filha e um filho. Eu quero estar debaixo da tua proteção, eu quero estar debaixo do teu amor, eu quero estar debaixo da tua mão poderosa. E eu tenho certeza, imediatamente, essa opressão, esse peso que você está sentindo, como se você tivesse, sei lá, 100 quilos aqui nas suas costas, a sua mente um turbilhão embaralhado de pensamentos, de sentimentos, isso vai cessar, mas faça esses exercícios, mesmo não querendo, mesmo não acreditando, faça. Se você quer vencer a sua batalha pela palavra, você vai ter que gastar tempo na palavra. Você vai ter que gastar tempo para conhecer a Deus. Você vai ter que gastar tempo para conhecer as palavras de vida. O que eu estou falando aqui para vocês é uma introdução sobre esse assunto, como vencer as guerras na mente. Há um livro que me ajudou muito nesse processo, que é o livro da Joyce Meyer, Vencendo a Batalha na Mente. Se você não tiver acesso ou não tiver como comprar, eu vou deixar também o link abaixo do audiobook que tem disponível no YouTube, que foi onde eu fui ouvindo, fui anotando, fui entendendo, fui pegando os versículos que me trouxeram a vida, foi conhecendo a palavra que eu consegui me libertar. Então eu sugiro que você se aprofunde nesse audiobook. Eles são quase 6 horas, não é preciso você ouvir no mesmo dia. Vai ouvindo aos poucos, vá anotando tudo aquilo que precisa ser anotado. Como eu já falei, os versículos que trazem vida, os versículos que trazem paz, os versículos que são promessas de Deus para a nossa vida enquanto filhos. Anote esses versículos que eu deixei aqui. Quando tiver em angústia, quando tiver com medo, em pânico, você abra sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, vá no Google, vá no Salmo 91 e declare que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. O teu Pai é poderoso para combater todos os seus inimigos. Você está debaixo da destra poderosa de Deus. Vá declarando tudo isso. Vá declarando todos os salmos que você conhece. Procure palavras de vida e rebata. E rebata esses pensamentos. Eles têm que ser combatidos ali.
Não aceite, não aceite, não aceite. Isso não é uma sentença para você. Você não pode aceitar esses pensamentos. De jeito nenhum, porque aquilo acaba se tornando uma verdade para sua vida e é onde as pessoas cometem o que elas cometem, elas fazem o que elas fazem achando que é uma coisa delas. E não é uma verdade para a sua vida. Não entre na paranoia de achar que você está ficando louca, que você não pode contar isso para ninguém, porque as pessoas vão falar, se eu contar para as pessoas vão achar que eu tô ficando doida, ou vão achar que eu tô querendo mesmo me matar, ou vão achar que eu quero fazer mal a outras pessoas, e não é isso, porque nem eu mesma tô entendendo o que tá acontecendo, o que tá se passando aqui dentro. Essa angústia, esse vazio na sua alma, esse grito de socorro que você tem vontade de gritar, de se jogar no chão, de bater a cabeça na parede, nada mais é do que a sua alma. É a sua alma, é a sua essência pedindo socorro, pedindo pelo Espírito Santo, pedindo por Jesus, pedindo pelo amor de Cristo, pedindo por algo a mais, uma essência de vida. Se você chegou até aqui e você não acredita em Deus, não acredita em Jesus, ou acredita, sabe, reconhece, mas nunca se aprofundou no amor dele, ou nunca se aprofundou aqui na palavra, eu sugiro que você comece por esse audiobook da Joyce, vai te ajudar muito. Lá tem muitos outros trechos, muitos outros capítulos, é uma forma muito mais aprofundada. Eu tô aqui falando em alguns minutos, o que lá são em 6 horas. É um estudo muito aprofundado da libertação da sua mente. É uma batalha muito difícil, muito difícil. Eu demorei muito tempo para me libertar, mesmo estando dentro da igreja, mesmo já conhecendo a palavra. Eu tive uma recaída na depressão e isso acabou por até me levar por uns caminhos que eu não conseguia mais voltar para a palavra do Senhor. Então, até eu conseguir resgatar e saber e voltar a ver a grandiosidade de Deus, eu cheguei mesmo no fundo do poço e por vários dias eu achava que era o meu fim. E se você hoje precisa de um escape urgente, de um socorro urgente, eu vou deixar aqui uma outra coisa que é para você anotar e declarar. E toda vez que vier o pensamento, você vai falar, você vai repetir essa oração ou essa frase ou essa declaração que você vai falar, que é o seguinte: no nome de Jesus, pelo poder do seu sangue, coloque-se contra os espíritos aprisionadores da mente. Declare isso todas as vezes que for necessário. Senhor Jesus, eu levo todos os pensamentos cativos debaixo da tua obediência. Jesus, eu levo todos os pensamentos cativos debaixo da tua obediência. Repita quantas vezes for preciso. Veio o pensamento, repete. Veio o pensamento, mas cara, ele não para. Então você não para de declarar a vida. Você não para de declarar que os seus pensamentos, que a sua vida pertence a Jesus Cristo. O inimigo fica irado, fica furioso, porque ao invés de você estar ali prostrada, triste, intentando contra a sua vida, pelo contrário, você está se reerguendo, você está enfrentando a batalha, você está vestindo o capacete, a armadura, pegando a sua espada na mão e lutando pela sua vida, pela sua família, pelos seus sonhos, pelos seus propósitos, por tudo aquilo que você quer para sua vida, mas que por muitas vezes ou por causa disso, você já não tem mais sonho, não tem esperança, não tem vontade nenhuma de viver, não tem prazer na sua família, não tem prazer no seu marido, não se afastou dos seus amigos. E não é isso que Deus quer pra gente, pelo contrário, Ele quer que nós tenhamos vida e que tenhamos vida em abundância, é o que está escrito. E é isso que a gente tem que se apegar, é a verdade, e a verdade está aqui. Nós temos aqui mais de 8.000 promessas. Por quê? Se você não se apegar à esperança em Cristo, se você não vê isso como seu escape, eu não sei mais o que vai ser para você.
tomar remédios para o resto da vida, ter uma vida infeliz ou acabar dando cabo da sua própria vida? Então agarre-se a isso, agarre-se a essa esperança, porque Jesus é o nosso único caminho, é o que salva, é o nosso libertador. Então é para Ele que temos que correr no dia da nossa angústia, porque Ele sempre nos livra do laço do passarinheiro. É assim que está em Salmos 91, é assim que temos que viver a nossa vida, debaixo da palavra. E para finalizar, eu sei que esse é um assunto muito profundo, muito complexo, mas que eu dei essa introdução e eu quero que você vá no áudio da Joyce Meyer ou você compre o livro, se você conseguir esperar chegar o livro, para que você escute, para que você entenda, para que você se aprofunde um nível a mais nessa batalha espiritual que você vai enfrentar, essa batalha na mente. Ali tem todo um manual de como passar por isso. E eu só estou aqui para te dizer que esse é o caminho, estou te dando a introdução, estou aqui para te dizer que eu passei por tudo isso, eu enfrentei batalhas terríveis, de noites e noites e noites sem dormir, de não conseguir comer, de tudo que eu comia eu vomitava por causa das crises de pânico. Eu comecei a ter umas crises de paranoia e já estava muito difícil eu conseguir viver. Eu emagreci muito e não foi uma coisa simples, porque eu posso estar falando aqui, você está falando, mas você não tá na minha pele, você não tá vendo o que eu tô vendo, eu tô achando que eu tô ficando louca. E olha, eu senti na pele, pode ter certeza, tudo isso que você tá sentindo, eu já senti. E eu sei o que eu tô falando. E hoje eu tô aqui, eu durmo bem, eu como, eu entreguei minha vida a Jesus, Ele cuida dela melhor que eu. Após dia, depois que eu me libertei disso, dia após dia, nada mais consegue, que vem na minha mente, consegue alterar o meu físico, o meu humor, a paz que eu sinto. A tranquilidade, os pensamentos realmente eles cessam, porque parece que eles nunca vão embora, mas os pensamentos cessam porque resista ao inimigo e ele fugirá de vós. Então é resistir, 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 e quando você achar que não tem mais forças, Deus te dá o escape até que isso seja 100%, até que a sua entrega a Jesus seja 100%. Uma coisa que eu quero dizer a vocês também, que além da palavra, além do combater o inimigo com a palavra, através da palavra, em me colocar em oração, em me colocar à disposição de Deus para que Ele entrasse na minha vida, para que Ele fosse o verdadeiro dono da minha vida, dos meus pensamentos. Vou falar uma outra coisa para vocês. O movimento muda pensamentos. A gente tem que se colocar em movimento, porque esse é um período que a gente tende a ficar muito travado, é uma tensão muito grande, então é como se qualquer passo que a gente fosse dar, algo de ruim fosse acontecer. Os pensamentos vêm que a gente não consegue comer, falar, eu não vou comer porque eu não tô com vontade, ou eu vou comer, mas já vou vomitar, vou passar mal, ou enfim, muitas coisas, e a gente tem que se obrigar a fazer, estar em movimento, porque a sua mente que governa o seu corpo. Então a sua mente tem que estar ali centrada em fazer o que tem que ser feito. Você tem que governar a sua mente, porque foi para isso que Deus nos criou. Também está escrito, governe sobre todas as coisas. E nós temos o poder de governar mesmo a nossa vida. Nós temos que nos governar. Então, assim, coloque-se em movimento. Não tô com vontade de comer, a comida não desce. Obrigue-se a comer. E se eu passar mal, não tem problema. Passar mal, passou. Vai passar. Vai passar. É uma fase. Pensa, é uma fase, vai passar. É uma fase, vai passar. Coma. Beba água. Beba chá. Vá pra rua, não consigo mais sair na rua, eu tenho medo, que parece que eu vou fazer mal
para alguém, ou que vão me atacar, ou que você já está entrando numa paranoia, sujeite-se a ir para a rua. Coloque o seu corpo em movimento para o seu cérebro entender. Vim para a rua, andei, fui e não aconteceu nada. Por quê? Não vai acontecer nada. O inimigo não tem força sobre aqueles que estão debaixo da proteção de Deus, aqueles que estão debaixo da mão poderosa de Deus. Ele não tem inimigo, não tem poder para fazer nada com você. E não é o seu desejo, não é o seu caráter, não é o que você vai fazer, não vai acontecer nada. Sujeite-se a fazer uma atividade física. Não consigo, coloque o seu corpo para ficar cansado, canse o seu corpo, para que você durma melhor, para que libere as substâncias que precisam ser liberadas no seu corpo. Não consigo, 5 minutos. Nossa, mas 5 minutos parece que eu tô morrendo. 5 minutos por dia, você vai ver que vai ser uma grande vitória. Não quero tomar banho, toma banho. Faça aquele esforço maior ainda que, meu Deus, eu não consigo. Lave o seu cabelo. Eu sei que pequenas tarefas do dia estão sendo um fardo pesado, mas é uma vitória a cada dia. É um se expor a cada dia. É um lavar o cabelo. É ir na rua. É passar uma vassoura na casa. Recolher o lixo. Sabe? São pequenas tarefas que você vai se obrigando a fazer, que você vai vencendo o seu pensamento. Então, movimento muda pensamento. A cada movimento que você faz, 5 minutos de atividade física vai ser uma grande vitória. No dia seguinte, 8 minutos vai ser uma grande vitória, mas obrigue-se. Obrigue-se, não precisa colocar uma roupa de ginástica, não precisa colocar um tênis, não precisa ir pra rua. Tá de pijama? Faz de pijama mesmo. Tá descalça? Faz descalça mesmo. Coloca ali um vídeo no YouTube para você seguir alguém que tá fazendo um exercício. Tem muitos. Ou então, sei lá, faz polichinelos. Levanta o braço, faz qualquer coisa. Entre-se em movimento. Coloque-se. Enfrente o seu medo. Enfrente o seu medo. Não fuja dele. Não fique prostrada numa cama. Ou não fique escondida atrás de uma falsa máscara de felicidade no seu trabalho ou em comunidade que você vive, mas enfrente o seu medo, coloque-se de frente o dragão com a sua espada na mão e você vai ver que dia após dia as coisas vão voltando ao normal, você vai entendendo que tudo aquilo só estava na sua mente, nada daquilo que estava na sua mente teve poder para ir adiante. E para finalizar, eu quero deixar aqui também o link, se você não tem acesso a psicólogo, não tem acesso a um psiquiatra ainda, ou está vivendo um processo muito pesado sozinha, tem medo de falar com as pessoas da sua família, o que está acontecendo com você, esses pensamentos demoníacos, são demoníacos, né? São coisas tão pesadas que não vale nem a pena estar repetindo aqui, mas você sabe o que está passando na sua mente. Em relação a você, em relação ao seu marido, em relação aos seus filhos, o que pedem para fazer com os seus filhos, com as pessoas na rua, aqueles pensamentos que vêm intrusivos, que te amedrontam, você tem medo de falar com eles, porque o que vão falar, como que vão julgar que você tá louca? Ou vão ficar com medo de você fazer alguma coisa? Eu entendo tudo isso. E se você precisa falar com alguém, você precisa desabafar, você precisa mesmo botar tudo isso aí pra fora, porque às vezes a gente não tem ninguém pra falar, eu vou deixar um link abaixo de um site que são pessoas que já passaram pelo mesmo, que entendem, são pessoas que estão prontas para ajudar. Você pode conversar com eles pelo chat, por telefone ou pelo WhatsApp, através do link, lá tem vários canais. Entra lá, conhece e chama alguém que vai falar com você, vai te dar uma orientação, vai te entender para você saber melhor. Então, se você estiver em crise, é um canal que funciona 24 horas por dia. Se você estiver em crise na madrugada,
à noite, durante o dia, entre em contato com essas pessoas. Não fique sozinha, não se isole, procure ajuda. Se você já é de alguma igreja, procure ajuda de algum intercessor, de algum líder seu que possa lhe ajudar com isso. Ficar calado nesse momento não é essa opção. Fale com as pessoas. Se você não frequenta nenhuma igreja, se você não conhece nada da Bíblia, se você não sabe como entregar a sua vida para Jesus, apenas creia que Ele está aí do seu lado, dobre os seus joelhos, ou fale o que está se passando no seu coração. Eu tenho certeza que o alívio vai ser imediato. E procure aí no seu bairro ou algum lugar que você já tenha passado, ou se você já foi evangelizado por alguém, se alguém já deixou um cartão, se você conhece alguma igreja que esteja aberta, também vá até lá. Eu tenho certeza que vai ter sempre alguém disponível para falar com você, vai ter sempre alguém à sua espera lá e que com certeza sabe o que você está passando e sabe como ajudar nesse momento, tá bom? E não deixe de fazer os exercícios, não deixe esse medo tomar conta, não deixe a depressão tomar conta, não deixe o inimigo achar que você está fraca. Pelo contrário, alimente-se da palavra de Deus, alimente-se daquilo que Deus quer para nós, entregue a sua vida para Jesus o mais rápido possível e creia que tudo vai passar, é uma fase, daqui a pouco você estará vivendo a melhor fase da sua vida. Deus abençoe, e se esse conteúdo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários o que você está passando ou o seu testemunho também, para que outras pessoas vejam que é possível se livrar disso. Curte, comenta ou compartilha com alguém que você sabe que está passando por esse processo, e se eu ajudei de alguma forma, obrigada pelo seu tempo e pela sua disponibilidade em assistir esse vídeo. Até a próxima!